E eu, colhedor dos frutos noturnos, acato. Teu corpo de cristal constrói o modo. Meu tempo passa, meu tempo passa, meu tempo passa. Quando chegar, abra todas as janelas do apartamento. Deixe que o vento, mais uma vez, alise as plantas. A Renata Silva de Oliveira está pedindo para você falar o nome todo e mandar um beijo. O nome dele todo? Dela toda, Renata Silva de Oliveira. Renata Silva de Oliveira. Um beijo da Maria da Graça Xuxa Meneghel. Hoje em dia eu sei que o dinheiro não é nada. O que me adianta agora, por exemplo, se eu ganhasse na cena nesse momento e morresse daqui a pouco, o dinheiro fica aí. Oh, como vai? Estou contando esses colegas de trabalho aí, ó. Entendeu? Quer dizer, o que me adiantaria? Não adiantaria nada, mas isso é uma coisa que você tem que sentir e estar predisposto para aprender, entendeu? O único país da Europa onde está caindo e acompanhado cientificamente o uso das drogas pesadas, como a heroína e a cocaína, é a Holanda, onde o uso da maconha não é crime. Só uma informação, porque ele foi atacado com uma... Não, dá licença, agora eu preciso me defender, porque eu não ataquei ninguém. O Milton Nascimento é uma pessoa super querida, é super respeitado. O Milton Nascimento tem uma voz que poucas pessoas no mundo têm a voz desse homem. E ele é um brasileiro. O Tom Jobim é uma pessoa fantástica. É um músico do século. Ele recebeu um prêmio e ele é brasileiro. Agora nós brasileiros temos que dar valor às nossas coisas. Nós temos que preservar as nossas coisas. Pior do que a maconha é o álcool, né? Quer dizer, então fica uma coisa, quer dizer, existe uma coisa que a instituição permite, libera, mas que é tão maléfica quanto, entendeu? Mas você não acha que a maconha é um degrau para alguma coisa a mais? O álcool também é um degrau. Sim, não há dúvida. Mas normalmente quem começa pela maconha não para na maconha. Gente, que delícia. Bom, como vocês viram, pelo Sem Censura passaram nomes que fizeram época. E como era um programa ao vivo, como é um programa ao vivo, surpresas sempre fazem parte do cotidiano. Comandar um programa desse tipo implica necessariamente muito improviso, muito jogo de cintura, muita informação, porque você tem que saber o que se passa lá fora o tempo inteiro, e muito humor. Então, deixa eu perguntar para as minhas colegas aqui. Todos esses casos são casos adoráveis. Carla, por exemplo, você tem um caso que eu adoro com a Clarice. Pois é, nessa verdade. sua pequena participação. É verdade, Vai, Vera conta, Barroso. conta. No mesmo programa estava Clarice Nistier e o rabino Newton Bonder. Isso. E a Clarice, em determinado momento, disse que ela era, ao mesmo tempo, judia e budista. Nisso liga uma telespectadora dizendo que era impossível, ela não podia ser, ela tinha que escolher. Ou ela era budista ou bem era judia. Eu já passei a bola pro Rabino, e aí, Rabino, pode ou não pode? E ele confirmou que pode, sim e tal. E eles começaram a conversar, a Clarice e o Rabino Newton Bonder. E tudo bem. Tempos depois, eu fui assistir a peça A Alma Imoral, que é baseada no livro do Rabino. E a Clarice conta a historinha no início do espetáculo, que foi, aliás, a primeira peça que ela fez, primeira vez que ela sobe ao palco, contando que a peça nasceu a partir de uma entrevista que ela havia dado num programa de entrevistas, tal, que aí uma telespectadora ligou. Eu ainda falei, isso deve ser o Sem Censura, mas eu nem lembrava que tinha sido comigo mais. Até que, no dia seguinte, uma colega aqui da TV falou assim, eu vi uma entrevista da Clarice, ela falou muito em você, que foi no Sem Censura, quando você estava apresentando, que surgiu o embrião da Alma Imoral, que é uma peça maravilhosa, e que foi com você. Eu fiquei toda feliz, aí liguei, convidei para a Clarice participar do Repórter Rio, que é o jornal que eu apresento até hoje. E muito bacana, fiquei muito satisfeita porque é uma peça que está há 10 anos em cartaz, ficou 6 anos direto em cartaz. E você muito nem bacana. se tocou, Carla? Eu não me toquei, Vera, porque tanta gente, tanta telespectadora, a dona Leia, a Clarice conta no espetáculo. Não, gente, não é brinquedo, porque eram 10 convidados, era isso, Eliana? 10 ou 11. 10 ou 11. Eu botava 11. Eu não podia lembrar da dona Leia, né? De 10 a 11, né? A gente tinha na bancada. Mas eu me lembro de uma situação muito curiosa e em determinado momento ficou um pouco tensa, porque, em geral, o convidado que vinha falar sobre arte, especificamente sobre artes plásticas, ele ficava para o fim, né? Ele, em geral, ele era o penúltimo, o último e tal. E existia um artista plástico, aliás, de renome e com uma obra maravilhosa. E todo o break do programa, todo o intervalo do programa, ele levantava e saía. Você não vai contar o nome, não? Não, de jeito nenhum. Ele ia ao banheiro. Ele ia ao banheiro, na verdade. É. E aí nós Isso fomos a gente descobriu depois. Porque aí nós começamos a perceber que ele estava mudando
mudando de personalidade ou de comportamento, melhor dizendo, personalidade é uma bobagem, ou de comportamento, voltando a cada break, a cada retomada cada do vez programa. mais agressivo, animado, né? Não, Animado. E aí chegou o momento dele, e aí, obviamente, ele tinha trazido ele trouxe ao estúdio uns quadros, e começamos a mostrar os quadros e a comentar sobre aquela nova fase da pintura dele. Aí a Lúcia disse, o seu quadro, que comentário você faria sobre essa sua nova fase, esse seu trabalho? E ele disse, que quadro? Aí nós falamos assim, o quadro que está sendo exibido, está no ar. Aí ele disse assim, aquilo ali é meu? Aí eu disse, não, é seu. Aí ele disse assim, olha... Ele disse que quem sabia da vida dele era a sogra. Era a sogra. Ele falou, olha só, eu não sei nem o que eu sogra. estou fazendo aqui. Eu estava em casa, me ligaram para eu vir aqui, eu estava pintando a casa da minha sogra e estou aqui, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Aí nós... A gente começou a rir. Porque não tinha. A Lúcia tem uma história que ela me contou, porque uma vez eu estava começando um programa novo e todo mundo entrou em greve. Aí eu cheguei e a Lúcia me disse assim... Ô Vera, você tá louca para começar outro programa novo, né? Eu digo, eu tô. Ela disse, eu tô descansando durante a greve. Aí eu disse, pois é, mas realmente fazer sem censura em greve não dá, né, Lúcia? Ela disse, você nem sabe. Uma vez eu fiquei 2 horas e meia... Foi. 2 horas e meia com o urologista. Você não tem ideia, Vera, que detalhes Pelo seguinte, íntimos nós avançamos. Pelo seguinte, eu não podia fazer greve porque eu não era funcionária da casa. Eu sou serviços prestados, eu tinha multa se eu faltasse. Então eu vim fazer o programa, mas não veio ninguém, não veio nenhum convidado e veio Orlando Miranda para me ajudar a entrevistar. E eu fiquei o programa inteiro, que tinha 3 horas e meia de duração, com esse urologista que falava de prótese peniana. Tá, então ele desenvolvia detalhes da prótese. E isso, e você tendo achar que assunto para 2 horas e meia sobre isso, né? E Orlando também, enfim, aí arranjaram no meio disso um outro convidado. Puseram lá e a gente empurrou aquilo com a barriga até o final. Não é muito bom isso, não. Aí, Gil, se conta aí, porque os casos são infindos. Bom, você quer o quê? Emoção, polícia? Pode escolher, porque tem de tudo, né? Choro. Tem de tudo. Porque o problema sem censura é o seguinte, quando eu fazia, era em rede nacional e tinham 4 telefonistas aqui. Elas ficavam no estúdio, eu me lembro da Thelma. Não tinha e-mail, não tinha celular, não tinha nada nessa época. Não tinha celular, não tinha nada. O Brasil inteiro telefonava. E aqui no Sem Censura surgiam assuntos que faziam com que a vida das pessoas mudassem. Por exemplo, um dia veio um médico falar sobre sono, e aí no papo, parará, todo mundo falando, aí ele cresceu no papo coletivo, Sem Censura. Ele falou assim, olha aqui, Gilson, eu quero te falar um negócio, porque lá onde eu moro tem uma praça que todo mundo bota tudo na praça. Não quer o sofá, bota na praça. Enfim, dali surgiram as associações de moradores aqui no Sem Censura. Veio advogado, fizemos estatuto. Então era praça na Bahia, praça em Maceió, Flamengo, Botafogo, começou aqui. E toda vez que o Sem Censura estava bombado, o diretor Paulo me esperava na calçada. Quando eu parava o carro, eu sabia que ele estava. Só que nesse dia eu estava assim, eu estava mais... Aí a gente entrava, ia para esse banheiro do corredor, eu entrava com ele no banheiro das mulheres, eu ficava me penteando, me maquiando e ele encostado na parede. Olha, vem advogado, olha, o Maitá vai entrar, o Maitá quer ponto de ônibus, sobre a Associação de Moradores. Eu falei, olha, Paulo, o negócio é o seguinte... A professora hoje vai para o espaço e ela vai dar uma aula para as crianças no mundo inteiro. A Krista. Aí ele disse, não é assunto nosso. Aí o Maitá... E eu lá. Aí quando a gente entrou no estúdio, eu falei assim, Paulo, eu não posso falar na professora que vai na Challenger. Vai para o espaço da aula para as crianças. Ela que estava saindo naquele voo, aquela nave espacial. Ônibus espacial. No ônibus espacial Challenger. Aí o Paulo disse,
Isso é assunto para o jornalismo da casa. Cada macaco, me disse aqui na porta, cada macaco no seu galho. Eu digo, bom, só estou falando porque é uma professora, uma coisa importante do Sem Censura. Ele disse, faz o seguinte, porque o diretor é que manda no programa, o diretor é que assiste, ele é que dá, né? Ele fica no ponto. Claro, ele que tem que ficar atento ao que está acontecendo aqui dentro. Ele é que assiste. Então, ele disse, você apresenta os convidados e você fala uma frase, ponto. Aí eu apresentei os convidados. Disse assim, o Sem Censura está muito feliz porque está se congratulando com os professores do mundo inteiro. Porque hoje uma mulher vai para o espaço e vai dar aula para as crianças. Exemplo de maturidade, de coragem, ponto, acabou. Aí, Associação de Moradores, parará, parará. No terceiro bloco, o Paulo diz, Gilce, liguei para Brasília, falei com o presidente da FUNTV, com o Roberto Parreiras, ele ligou para o diretor de jornalismo da TVE, eu estou com as imagens e eu posso botar as imagens no Sem Censura, porque a nave vai sair agora. Você anuncia isso que eu vou botar no ar. Ah, Gilce ficou com 2 metros de altura, eu falei, o programa Sem Censura está com a Krista, aí vamos ver ela decolar. Aí eu falei tudo que eu sabia, que eu não tinha pesquisado nada. Aí dou de cara com a nave espacial. Só, Veroca, que tem um problema. Eu tenho medo de elevador, avião, bote, caique. Eu só não tenho medo de escada rolante e stand-up paddle. Quando eu vi aquela nave, eu digo, a nave espacial... Eu passei uma emoção para todo mundo. A nave espacial, a Krista está lá dentro. E ele gritava, vai decolar, vai. Aí a nave decola. A nave decola com aquela fumaça toda. Quando ela vai subir num céu azul, eu disse, que linda, vai com Deus, Krista. Minha filha, 70 segundos depois, a nave faz assim, ó. Ela faz... Aí eu tenho na minha rede, e nós aqui no Sem Censura, quase que todo mundo assim de mão dada, né? A gente olhando aquilo, aí ele diz silêncio. Eu falei assim, que lindo, né? Eu não entendo de nave espacial, achei que era parte da história. Eu disse, que coisa bonita. Ah, minha filha, aí ele disse para mim. Morreram todos. A nave explodiu, morreu professora, morreram 6 astronautas. Agora vou passar para você. Você vai dar notícia para o Brasil inteiro. Tá todo mundo vendo Sem Censura. Quando ele passou para mim, minha filha, nesta cadeira, eu abri um berro. Morreu! Que bonitinho. Morreu todo mundo. Assim, morreu. Aí comecei a chorar. E todo mundo começou. A Eloneida tirou o óculos e dizia, valorosa mulher. Ela disse 3 vezes valorosa mulher, que não adiantava de nada para mim. Eu estava jogada na cadeira. Aí Arthur da Távola, que era um debatedor, claro, pegou o microfone e fez um discurso sobre missão, sobre destino. Quanto mais ele falava, mais o povo chorava. E aí foi uma emoção, e foi uma coisa que não dá para disfarçar. Caramba. E o diretor, eu falei que não dava certo. Ainda por cima você Mas perdeu a são razão. momentos muito incríveis que você não sabe o que fazer. Não, e você não sabe nunca o que vai acontecer nesse Ao vivo não sabe. A imagem é bom por isso, demora. mas o bom é isso. Você pega a unha e vai embora. Sabe nunca, Liliana? Menina, tem tanta coisa agora que eu estava me lembrando aqui. Eu me lembrei, ela estava falando de uma pessoa que lembrou do quadro e tal. Eu tive um convidado aqui, o Paulo César Pereira, que chegou aqui no programa, que era um amor, um fofo. Esse é um... Enfim, não, mas eu tenho vários casos, mas ele chegou aqui no programa e todo mundo aqui sabe que tem alguns convidados que são muito difíceis de virem ao programa, né? Então, eles são mais trabalhados, geralmente têm um pouco mais de tempo, enfim, por uma série de razões, né? E naquela época era assim, né? Enfim, e ele chegou aqui, sentou na bancada, o Iglesias, né? O diretor estava com ponto no meu ouvido, aí ele olhou para mim e falou assim, daqui a pouco ele olhou para mim e falou assim, não quero falar.
Não tinha chegado a vez dele. Eu falei assim, não quero falar. Eu falei, não, mas é só um pouquinho, passa rápido. Não, é rápido, assim, você é tão importante. Realmente era uma pessoa, é uma pessoa muito especial. Ele não estava querendo ir embora, não. Ele não estava querendo falar. Ele não estava querendo ir embora. E aí o inglês falou, não, deixa ele ir. Ele voltou e foi embora. E assim... Você deixou? O quê? Porque o Tom Jobim fez isso comigo. Fez eu entrevistei. Eu também entrevistei o Tom Jobim aqui. Aqui uma beleza. Aí, de repente, eu olho, o estúdio, o cenário era do lado de lá do estúdio. Tá. Eu vejo ele de lá saindo e tomando o caminho da porta. Eu falei, Tom, cheguei a levantar, Tom, onde é que você vai? Não, eu tenho um compromisso agora, às 7 horas, não sei o que e tal. Eu falei, não pode ficar mais um pouquinho, não posso. O que aconteceu? Sabe, quando saímos do programa, ele estava no bar. É verdade. Ele tinha um compromisso. Tinha um compromisso. Mas você sabe do que é porque ele teve uma reação intempestiva. Então o diretor ficou segurando, falando, Lena, deixa ele ir, porque ele não está feliz, não tá com vontade. Ele chegou a ser entrevistado, não? Não, ele levantou no meio da bancada aqui. O senhor levanta agora e vamos embora, entendeu? Agora, eu também entrevistei o Tom. Tem uma história com o Tom que eu acho curiosa. Deixa eu pedir para a Isabel, porque aí a gente faz o ciclo de todo mundo contando uma história. Eu tenho duas histórias muito boas, mas a que eu acho que foi mais contundente foi que eu entrevistei o governador Leonel Brizola. Só que trouxeram um homem para cá, paparicadíssimo, e ele achou que ele ia ser paparicadíssimo, porque a gente ia falar só o que ele queria. Ele só falava o que ele queria, né, Beth? O Leleco me chamou lá em cima e falou, olha, ele é um convidado especial, temos o maior interesse, eu faço uma entrevista, o homem falar o que ele quiser. Eu falei, tá bom, desci e sentei. Aí, o que estava rolando naquela época? Ele tinha proibido a polícia de subir nos morros. Eu não podia deixar de falar nisso. Aí, então, eu apresentei o nosso governador, que bom que ele veio, tão ocupado, aquela história que a gente já conhece. Governador, minha primeira pergunta seria o seguinte, eu queria saber por que o senhor proibiu a polícia de subir nos morros. Ele falou, vamos começar do princípio. Começou a falar de CIEP. Aí eu falei, um momentinho, a pergunta era sobre segurança do Estado, por que não pode subir no morro? Ele continuou falando do CIEP. Aí eu falei assim... A Brizola tinha isso, eu entrevistei. Só uma coisinha que eu queria falar. O senhor, desde que sentou aqui, eu pergunto uma coisa, o senhor responde outra. Nessa altura, o meu ponto, o cara de lágrimas, fala, pelo amor de Deus, deixa o homem falar o que ele quiser. Aí eu pensei, não vou fazer isso de jeito nenhum, não estou aqui para isso. Eu deixava ele falar o que ele quiser. Imagina! Não, mas o Brizola era muito convincente, né? Não, mas eu falei... Eu entrevistei, eu perguntava uma coisa, ele ia para lá e digo, sim, governador. Olha, governador, terceira vez que eu lhe faço a pergunta e o senhor não responde. Mas a senhora está me deixando numa saia justa. Eu falei, mas o senhor já me deixou numa saia justa. Realmente, o senhor vai responder ou não vai? Ele falou, não. Eu falei, então o senhor não vai falar mais nada. Aí ele falou, mas eu tenho outras coisas para falar. Eu falei, não, o senhor responde uma pergunta, não vai falar mais nada. Aí começou a gritaria no meu ouvido, deixa ele falar, deixa ele falar. Aí eu falei, eu não vou fazer isso. Aí tirei o ponto, joguei no chão e fingi que o ponto tinha caído no chão, que eu não estava ouvindo mais nada. Fez muito bem. Aí passei para o próximo entrevistado, ele não falou mais nada. Saiu com um bico desse tamanho. Quase fui demitida. Mas foi muito boa a entrevista. No dia seguinte, todo mundo deu esse jornal e tudo mais, porque todas as entrevistas a gente perguntava a ele só respondia o que ele queria, ele não respondia o que você perguntava. Nunca falou. Eu entrevistei uma vez o Carlos Mink. Carlos Mink é sempre ecologia, água, não sei o quê. O governador do estado disse assim, corta, tira essa menina do ar. Pois é. A gente tinha essas coisas, né, Lúcia? O Gilberto Braga uma vez chegou aqui e deu uma travada. Você sabe quando a pessoa trava? Sei. Aí eu perguntava e eu mesmo respondia. Gilberto, seus personagens femininos são mais fortes, não é? Aí ele dizia, e até porque você... Aí eu comecei... eu comecei... Eu perguntava e eu respondia. Você sabe uma pessoa brilhante e que trava? Isso acontece com a Glória Pires, aconteceu isso aqui comigo. Incrível, a mulher que fazia os personagens que ela faz... Ela ficou tão nervosa, que ela pediu para fumar. A Glória Pires, a atriz, ou a Glória Pérez, a autora? Pires. A Pires, a atriz. Aí ela pediu para fumar. No estúdio? No estúdio. Aí o Morel falou, deixa ela fumar. Então, demos um cinzeirinho e ela ficou fumando. Aí ela acalmou e deu entrevista. Mas Saturnino Braga foram 3 cinzeiros aqui no Cinzeiro. As pessoas fumavam aqui. Depois eu volto a essa história, que essa história é boa. Não, eu estava me lembrando do Brizola. Eu entrevistei o Brizola quando eu estava na PUC, com a Beth Camarão, e o Brizola chegou de viagem, e aí eu estava no Pilotis lá, não sei o que lá. Quando eu vi, ele chegou, eu falei, governador, botei meu microfone para ele escutar, né, para ele falar, e ele dali pegou o microfone, que na verdade era meu gravador, e falou 2 horas seguidas no Pilotis da PUC. Ele
tinha isso, né, de convencer. Mas voltando ao Tom Jobim, o que ele queria. Voltando ao Tom Jobim, eu tive uma experiência diferente da Lúcia com o Tom. Quando o Tom veio nos visitar aqui, ele deu essa entrevista, eu achei até que eu tinha sonhado com aquilo, porque a gente ficou tão preocupado se ele gostava de chopp, cerveja, não sei o quê, e alguém inventou de pedir uma cerveja para ele num bar, na Brahma. Até hoje eu não sei se deixaram a cerveja entrar ou não deixaram a cerveja entrar. Porque ele ficou muito descontraído, conversou um tempo, mas tinha aquele papo de botequim, né, Lúcia? Assim, e aí, Devem ter deixado, a gente aqui não viu. Bom, vamos lá para o próximo bloco, para o intervalozinho, depois a gente volta. A gente vai continuar conversando sobre essas aventuras todas do Sem Censura.